Graça e paz, irmãos, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez para cultuarmos o nome do nosso Deus. Eu quero convidar você nessa noite a fazer a leitura dos Salmos de número 146 e você acompanha a leitura aí que traz como tema a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Leiamos. Aleluia! Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Que esse tempo em que nós estamos vivendo, embora distantes, possamos ter o nosso coração completamente nessa confiança plena de que o nosso Deus reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, e que nós possamos dizer aleluia, porque Ele tem nos guardado, tem nos sustentado com a sua destra fiel. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de, mesmo distantes uns dos outros, ainda podemos louvar o Teu santo nome nessa noite. E obrigado a Deus porque os nossos corações podem descansar na guarda, no suprimento da Tua mão poderosa sobre nós, que nos dá a oportunidade de estarmos juntos cultuando o Teu santo nome. Receba todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos todos juntos cantarmos o hino de número 114, Brilho Celeste. Sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não há de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga. Bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando,
cruz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Depois de nós termos cantado o hino de número 114, eu quero convidar você a também fazer a leitura dos Salmos de número 143, dos versos 10 e 11. E eu quero fazer com você, neste momento, não só uma oração por perdão de pecados, mas eu quero também, com esse texto, trazer para nós a oportunidade de orarmos, de intercedermos a Deus, não somente pelo perdão dos nossos pecados, mas entregarmos ao altar do nosso Deus os nossos pedidos, os nossos anseios. Os Salmos de número 143, dos versos 10 e 11, tem como tema súplica por libertação, e a palavra de Deus diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Eu quero orar com você neste momento, não somente para entregarmos a Deus o perdão dos nossos pecados, mas para que também Deus possa continuar ensinando os nossos corações, como o texto diz no verso 10, para que Deus continue guiando os nossos passos nesses tempos difíceis que estamos vivendo e, ao mesmo tempo, traga vida à nossa alma, ânimo, vigor, para que nós possamos, por amor ao nome santo dele, continuarmos a nossa caminhada debaixo da graça e misericórdia dispensada de Deus por nós. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, nesse primeiro momento, pedir perdão pelos nossos pecados. Mas também, Deus, nós queremos rogar ao Senhor que nesses tempos difíceis da vida, nesses tempos incertos da vida que estamos vivendo, o Senhor continue, Pai, de uma maneira muito graciosa, guiar os nossos passos, firmar os nossos passos a caminho da tua boa, perfeita e agradável vontade. Porque nós sabemos, ó Pai, que por esta maneira nós teremos o nosso espírito vivificado, a nossa alma animada, consolada. Pai, derrame, ó Deus, força e vigor para que nós possamos continuar como filhos teus esta caminhada neste mundo. Queremos também, ó Deus, orarmos pela nossa nação brasileira. Queremos, ó Pai, orar pela igreja brasileira que tem vivido neste tempo difícil, de maneira tal que nós possamos, como povo do Senhor, por amor fiel da tua aliança, continuarmos a nossa caminhada vigorosa, independente daquilo que viermos a enfrentar e das circunstâncias que ainda nos esperam. Somos, ó Pai, guardados pelo teu poder, somos abençoados, ó Deus, pela tua destra fiel. Guarda as nossas vidas, abençoe nossas famílias. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Também, irmãos, nós queremos trazer uma palavra nessa noite aos nossos jovens. Terceiro domingo de maio, nós comemoramos na Igreja Presbiteriana do Brasil o Dia Nacional
do jovem presbiteriano. E nós, pastores e conselho da igreja, queremos carinhosamente trazer um abraço para você, jovem da nossa igreja, para a nossa UMP, para a nossa federação da UMP aqui em Ribeirão Preto. Eu quero deixar aqui um texto que encontra-se ali na primeira carta do apóstolo João, 1 João, capítulo 2, verso 14, que diz assim: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Um texto que traz encorajamento para você, jovem da nossa igreja, para nosso UMP, para que você continue nesta caminhada, como o moto da UMP nos faz lembrar. Nesta caminhada que fará com que você se alegre na esperança, seja forte na sua fé, dedicados no vosso amor e unidos no trabalho. Que Deus abençoe você, jovem da nossa igreja, de uma maneira muito especial. E vamos, irmãos, continuar louvando ao nosso Deus nesse instante com 2 cânticos espirituais. Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. E cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados Pois tu és o Deus Criador.
Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Hoje estaremos dando continuidade ao tema sobre família e quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, e vamos ler o verso 20 e o verso 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 20 ao verso 21, a palavra do Senhor nos diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, nesse momento em que tua palavra foi lida, que o Senhor nos ajude e nos capacite a compreender as riquezas insondáveis da tua lei. Que o Senhor fale aos nossos corações e nos transforme para o louvor da sua glória. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Efésios, ela contém duas orações. A primeira oração no capítulo 1 e a segunda oração no capítulo de número 3, do verso 14 ao verso 21. A primeira oração, lá do capítulo 1, ela vai ter o intuito de trazer e enfatizar um esclarecimento aos Efésios, enquanto a segunda oração com um propósito de capacitação. Essas duas súplicas tratam da condição espiritual interior dos Efésios, ou do nosso ser. Aqui não se trata de algo sobre as necessidades materiais do corpo. Ou seja, Paulo ora para que exista conscientização da unidade entre judeus e gentios, onde os mesmos formam uma só família em Cristo Jesus. Paulo é levado aqui nessa oração pelo pensamento da grandeza da graça de Cristo, que dá vida àqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados. Ou seja, se você perceber essa segunda oração de Paulo no capítulo 3, ela não vai ter intuito de coisas pequenas. Paulo ora para que o Senhor ilumine, fortaleça e encha os Efésios com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, a mensagem que Paulo traz aqui é uma conscientização que, da mesma forma que somos salvos pela graça e iniciamos a caminhada cristã pela graça no Senhor, nós continuamos essa caminhada também devido à graça. Porque nós temos a grande dificuldade de entender que a graça é algo presente. Sempre quando falamos sobre graça, sempre remetemos ao fato que somos salvos pela graça. E isso é verdadeiro. Só que parece que sempre olhamos para o passado, algo que aconteceu apenas na cruz do Calvário. Ou pensamos em graça, algo lá no futuro, sabendo que o Senhor tem preparado um reino para o seu povo. Ou seja, quando falamos de graça, ou olhamos para o passado, ou olhamos para o futuro. E muitas vezes não desfrutamos dessa graça no presente. Porque da mesma forma que somos salvos pela graça, nós caminhamos na vida cristã através e com base na graça do nosso Salvador. A pergunta que podemos fazer é: como essa graça ela transforma e capacita os nossos relacionamentos? Porque se você perceber a oração de Paulo, ele ora pela unidade dos gentios e judeus, agora formando uma só família em Cristo Jesus. E podemos perceber que isso se trata do Evangelho. Mas qual seria a boa notícia do Evangelho para as nossas famílias? Como essa graça nos capacita nos nossos relacionamentos? A notícia do Evangelho, meus irmãos, é saber que essa graça não é algo que ficou no passado, não é apenas algo do futuro, mas essa graça é presente em nossa vida. O texto que nós lemos de Efésios capítulo 3, o verso 20 e o verso 21, mas principalmente o verso 20, é um texto que todos amam, e há muitos sabem até decorado. Amam a passagem que diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós também acreditamos nas verdades quando diz que a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. O que poucos falam é da verdade que se encontra no meio dessas duas afirmações, que diz: conforme o seu poder que opera em nós. Nós sabemos, meus irmãos, e temos a consciência que o nosso Deus, ele tem poder para realizar muitas coisas. E nós também temos a consciência que o nosso Deus, ele merece toda a glória
que é devida. O que muitos não conseguem desfrutar é da afirmação do meio, que diz, conforme o seu poder que opera em nós. Perceba que Paulo ora pedindo a Deus que o Senhor fortaleça os efésios no íntimo do seu ser, através do Espírito Santo do Senhor. Mas você pode fazer a seguinte pergunta, mas pastor, o que é que isso tem a ver com família? O que é que tem a ver saber que o Senhor opera em nós conforme o seu poder? O que é que isso tem a ver com nos dias de hoje? A certeza, meus irmãos, que o nosso Salvador está conosco agora. A certeza que os maridos, os cônjuges, os pais, os avós, os genros, os filhos, eles precisam ter a convicção que o Senhor está com eles e que em nenhum momento eles estarão sozinhos. Às vezes, muitos cônjuges pensam que estão só no casamento. Filhos pensam que estão abandonados na sua família. Mas a certeza que a graça do Senhor é algo presente, ela nos dá a felicidade de entender que Cristo está do nosso lado. Nós nunca estaremos por conta própria, porque o Deus que salvou por graça ontem e o Deus que está preparando a glória eterna amanhã é o mesmo Deus que está conosco agora. Isso é graça presente. Isso é graça que nos ajuda na caminhada e no lidar nos nossos relacionamentos familiares. E você pergunta, mas e agora? De forma prática, o que é que isso nos ajuda? Essa graça é para cônjuges, pais, avós e filhos que se declaram incapazes. A graça do Senhor são para famílias que se consideram incapazes diante do Senhor. Porque uma família que é centrada no Evangelho, ela é composta por pessoas que se consideram incapazes. Uma família centrada no Evangelho do Senhor é uma família que não dá espaço para o orgulho, para a soberba. Se não é assim que você se enxerga, eu sinto muito por você e pelos membros da sua família. Porque pais que se acham capazes estragam tudo, pois são orgulhosos, cheios de si. Pais capazes também presumem que seus cônjuges, sua esposa, seus filhos também são capazes. E quando eles se mostram pessoas que são capazes demais, que conseguem tudo, que são autossuficientes, eles vão ter pouca sensibilidade quando os seus filhos errarem. Vai ter pouca sensibilidade quando o seu cônjuge errar. Terá pouca sensibilidade para lidar com o pecado daquele que faz parte da sua família. Por isso que, dentro do Evangelho da Graça, não existe espaço para orgulho, para soberba. O que Paulo ora aqui, dizendo, o meu Senhor, Ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que eu possa pensar ou imaginar. O seu poder que opera em nós e a oração de trazer unidade na família é para pessoas que se consideram incapazes. Cônjuges que se acham capazes demais oferecem mais lei do que graça. Cônjuges que se acham capazes demais são mais rápidos para julgar do que para compreender. A Escritura diz que somos todos incapazes. As Escrituras diz que não existe nenhum justo sequer. Se você olhar para a palavra do Senhor, lembre-se que Deus chamou os incapazes para a obra. Lembre de Abraão, lembre de Sara, lembre de Gideão, lembre de Jacó, lembre de Davi. Pessoas que, ao olhar humano, não tinham nenhum tipo de capacidade. E por essa incapacidade, vamos pensar muitas vezes que não temos condições de continuar com os nossos casamentos. Por essa incapacidade que habita dentro de nós, vamos pensar em alguns momentos que não temos condições de criar os nossos filhos. Mas é por isso que você deve entender que a sua incapacidade, em nenhum momento, ela será um obstáculo para Deus. Nós precisamos enxergar que não temos capacidade, mas essa incapacidade, ela não será um obstáculo para o Senhor. Por isso que Paulo ora no sentido que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor capacite, que o Senhor encha do Espírito Santo, porque nós somos seres incapazes, carentes da graça do Senhor. E entender
que essa incapacidade ela faz parte do plano de Deus, pois cônjuges, pais, filhos que admitem que são incapazes são os melhores por uma única coisa. Porque quando nós acreditamos que somos incapazes, que somos pais incapazes, que somos filhos incapazes, que somos cônjuges que não temos capacidade, somos esses que estarão constantemente aos pés do Senhor. São esses que estarão constantemente diante do trono do Senhor, pedindo socorro, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo a sua fraqueza, não com soberba, não com orgulho no coração, mas reconhecendo que nada podem fazer sem o Senhor. Essa é a maneira como nós podemos desfrutar de uma graça presente em nossa vida. E o resultado disso é que nós recebemos a graça na caminhada cristã, no lidar com as nossas esposas, no lidar com os nossos filhos, no lidar com o sogro e com a sogra. É a graça do Senhor que vai nos capacitar a caminhar na vida cristã. E pessoas que se consideram incapazes, estão constantemente diante do Senhor. O próprio Deus operando em nós. Essa é a graça que nos liberta. Porque em algum momento você já disse, ou você ouviu alguém dizer que eu prefiro ficar mais tempo no trabalho do que voltar para casa. Eu não suporto mais a minha família. Eu não suporto mais os meus filhos. Eu não suporto a minha esposa. Eu não suporto o meu sogro. Eu não suporto a minha sogra. E em algum momento eles vão dizer assim, eu preciso ser salvo deles. Mas se você olhar para a palavra, meus irmãos, não é da sua família que você precisa ser salvo. Você precisa ser salvo de você mesmo. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Os cônjuges e pais precisam entender que quando eles são sacudidos pelos pecados dos filhos ou de algum membro da sua família, nós vamos responder com aquilo que está no nosso coração. Por isso, a nossa salvação não é que precisamos ser salvos da nossa família. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Porque quando o pecado de algum membro da família nos choca ou dá aquela sacudida, a forma como vamos responder a isso é com aquilo que está no nosso coração. Entenda que o problema não é a minha família. O problema não é com quem eu me casei. O problema não são os meus filhos. O problema, meus irmãos, sou eu. O problema é o nosso coração pecaminoso. Os membros da família são apenas ocasiões em que o meu coração é revelado pelas palavras ou ações. Aquelas situações apenas revelam o que está no meu coração. A forma como eu estou reagindo a determinadas situações revela aquilo que está no meu coração. Por isso, se você parar para pensar, seu coração está cheio do Espírito Santo de Deus ou está cheio dos desejos da carne? Não é a sua família que lhe força a pecar. Eles só revelam o pecador que você é. Eles só revelam aquilo que está no seu coração. Por isso, se você apenas culpa o próximo pelos seus pecados, se você só consegue enxergar que você tomou algumas atitudes porque outras pessoas lhe impulsionaram para isso, você está perdendo uma grande oportunidade de ser transformado pelo Evangelho. Precisa reconhecer que o problema não é com quem você casou, não é a sua família. O problema é o seu coração, onde você precisa entender e se colocar diante do Senhor que você é incapaz, que você precisa da graça do Senhor para poder responder à sua esposa, para poder criar os seus filhos. Você não precisa de orgulho, você precisa da graça. Se acreditamos e se afirmamos que somos fracos e corremos para a graça de Deus, Ele nos tornará pais, cônjuges, filhos, genros melhores, confiantes no poder do Senhor. Alguns vão chegar a dizer assim, mas eu preciso de alguma forma ser santo. Eu só consigo ser santo se eu for para uma caverna no alto de uma montanha, porque com a família que eu tenho, com as pessoas que moram dentro da minha casa, eu não consigo ser santo. Mas eu quero que você entenda que família que o Senhor lhe deu, a igreja onde o Senhor lhe colocou, eles são instrumentos de Deus para moldar o nosso caráter.
a esposa que o Senhor lhe deu, ou o marido que o Senhor lhe deu, ou os filhos que o Senhor lhe deu, eles são instrumentos do Senhor para moldar o seu caráter, para transformar o seu ser, para lhe tornar mais santo e piedoso diante do Senhor. Quando você entender isso, você se tornará uma pessoa que estará caminhando na graça do Senhor, naquilo que o Senhor está lhe conduzindo. Não olhe para a sua esposa ou para o seu esposo como pessoas inferiores. Não olhe para os seus filhos como se fossem pessoas que pecassem demais e que você peca menos do que eles. Em outros momentos, os pais tratam os filhos como se fossem inferiores. Ou a esposa trata o marido como se ele fosse inferior. Como se eles errassem mais e como se você tivesse uma maturidade superior. Mas se você parar para pensar, no espaço de tempo, se você tem mais idade do que ele, você tem mais tempo de pecado do que o seu filho, do que a sua esposa. Então, entenda como instrumento do Senhor em moldar o seu coração, moldar o seu caráter, para que você se torne mais santo e piedoso aos olhos do Senhor. Pais, lembre que vocês são pecadores. Lembre que vocês foram transformados pela graça do Senhor. Lembre que vocês serão moldados pelo Evangelho do Senhor. E que essa mesma graça lhe santifica dia após dia. Você foi salvo pela graça. Mas na sua caminhada cristã, essa graça está lhe santificando dia após dia. Então, transmita essa graça também para o seu filho. Transmita essa graça e esse Evangelho para os membros da sua família. Seus filhos não precisam ser as melhores pessoas. O que seus filhos precisam é ser salvos para a glória de Deus. É disso que eles precisam. É disso que a sua esposa precisa, porque você, como marido, a sua responsabilidade dentro da sua casa é tornar a sua esposa mais santa aos olhos do Senhor. Sem ruga, sem mácula, trazendo uma atitude gloriosa para a sua esposa. Conduza os membros da sua família aos pés de Cristo. Conduza os membros da sua família para a graça no Senhor. Ou seja, tenham conversas mais sérias. E que essas conversas lidem mais com o coração do que comportamentos externos. Estamos preocupados demais em transformar comportamentos e esquecemos de moldar o coração dos nossos filhos, da nossa esposa ou dos membros da nossa família, mas moldar de acordo com o Evangelho. Por isso, tenham conversas mais sérias. Tente moldar o coração. Esqueça um pouco os aspectos externos, porque o coração sendo moldado, todo comportamento será para a glória do Senhor. Pensando nisso, meus irmãos, eu quero concluir lendo João, capítulo 6, verso 28 e 29, onde a palavra do Senhor nos diz: dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, nessa passagem de João, capítulo 6, pessoas chegam até Cristo perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Ou seja, as pessoas queriam uma fórmula. As pessoas chegam até Cristo e dizem assim: Senhor, me dá uma lista com os itens necessários para que eu faça a obra do Senhor. E a resposta do Senhor é: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, talvez você esteja seguindo essa série de sermões sobre família e o seu intuito no seu coração é uma lista. Dizer assim: o que é que eu preciso fazer? Quais são os itens necessários para a minha família ter sucesso? Quais são os 10 passos da família feliz? Mas o propósito não é esse. Perceba que a palavra do Senhor diz que vocês precisam fazer é creiais naquele que por ele foi enviado. O Senhor não dá uma lista de regras. Ele diz: o que vocês precisam fazer para a obra de Deus é crer. Por isso, meus irmãos, conduzir uma família na graça não é um conjunto de regras. Não é uma lista com itens que vão gerar sucesso. Mas o que o Senhor nos orienta é que você precisa crer no Evangelho que foi pregado. Mas uma história
na qual você se alegra. Você quer fazer a obra de Deus em sua família? Você quer fazer aquilo que o Senhor nos orienta? A resposta do Senhor para você e para a sua família é: creia no Evangelho da graça. Creia em Cristo Jesus. Ou seja, dentro da sua casa, mostre o Salvador. Mostre Cristo. Que os membros da sua família sejam fascinados por esse amor no Evangelho. A graça é mais forte do que toda a nossa obra e mais forte do que toda a nossa fraqueza. Ela se aperfeiçoa quando nos humilhamos diante do Senhor. Por isso eu quero convidar você e toda a sua família a ter a consciência que, da mesma forma que temos a certeza que o nosso Deus tem poder para muitas coisas, que ele merece toda a glória, nós devemos ter a consciência que é o seu poder que opera em nós. Para que possamos ter uma família centrada no Evangelho, precisamos reconhecer que somos fracos e dependentes do Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra, graças te damos porque a mesma graça que nos alcançou, ela conduz aos nossos passos na vida cristã. Que possamos desfrutar dessa verdade, que possamos levar esse evangelho para dentro das nossas casas e que possamos testificar a glória do Senhor, crer no evangelho que nos resgatou e que não é algo que ficou no passado, mas é algo no presente. Que o Senhor abençoe as famílias para o louvor da tua glória. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre. Olá, prezados irmãos e irmãs da Igreja Central de Ribeirão Preto. Nosso objetivo com este pequeno vídeo é primeiramente saudar a cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus e, em segundo lugar, manifestar nosso louvor a Deus pela Igreja conosco nessa parceria há vários anos, de investimento em oração, investimento financeiro no trabalho missionário aqui no Senegal. Nós lembramos sempre com muita gratidão a Deus, do carinho também que a gente recebe cada vez que vai aí, na igreja, e agora também com o pastor Douglas, Às vezes que fomos, eu até pessoalmente fui abençoado com livros, que ele me ofertou, livros que fizeram diferença na minha vida. Então, nosso louvor a Deus, irmãos, por cada um de vocês da igreja, que tem participado conosco, recebam o nosso abraço fraterno. Gostaria de dizer também que a gente tem orado pelos irmãos, temos pedido a bênção do Senhor sobre a igreja, nesse tempo tão diferente, que todos nós estamos passando. Gostaria de dizer que nós louvamos a Deus pelas mobilizações aí da SAF nas campanhas. Muito obrigada, irmãos. E também gostaria de deixar uma palavra para a Luciana, que está sempre tão preocupada em nos abençoar com meditações. Eu louvo a Deus pela sua vida como esposa de pastor e os demais irmãos que têm sido bênção, enviam as devocionais diárias. Muito obrigada, irmãos. Que Deus abençoe muito vocês e continue usando essa igreja para a glória dele.